Paz, querido de Deus. Hoje nós iremos falar sobre o livro do profeta Jonas. Quando Deus chama Jonas para uma grande obra, uma grande missão de anunciar o evangelho de salvação e arrependimento dos pecados ali para os ninivitas, Jonas, ele no teu coração, ele julga precipitadamente aquele povo dali, porque os ninivitas eram um povo cruel, um povo odiado por muitos pelas suas ações bárbaras em momentos de guerra com os prisioneiros. Eles faziam coisas bárbaras que isso ocasionou o ódio de muitas pessoas sobre a vida dos ninivitas. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus sempre dá uma oportunidade a todo ser humano, principalmente aqueles que ele escolhe para a vida eterna. Jesus disse que não foi nós que escolhemos ele, mas ele escolheu a cada um de nós. E voltemos algum tempo atrás, lá no passado, quando Deus dá ordem a Moisés para tirar aquele povo do Egito, estava simbolizando ali as 12 tribos de Israel. E Deus falou com Moisés que se aquele povo guardasse o seu mandamento e ouvisse a tua voz, seria uma nação santa, um povo eleito e uma propriedade peculiar de Deus. Então Deus fez uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, meus amados irmãos, nada muda, porque Deus é imutável, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é o nosso pastor, Deus é o nosso salvador. E o Senhor fez essa promessa, como faz na vida de cada um que olha para ele, ouve a tua voz e o aceita como teu salvador. Basta tão somente você dar um sinal, aceitar Jesus como teu salvador, ele vai te dar a vida eterna, te dar paz, te dar tudo aquilo que você buscou até aqui não encontra. E quando Deus fala com Moisés a esse respeito, fala: Moisés, se esse povo, fala que esse povo, se eles ouvirem a minha voz e guardar a minha aliança, o meu concerto, eles serão uma propriedade minha peculiar. Passa-se muito tempo, meus amados irmãos, esse mesmo povo que recebeu a promessa de Deus, ele começa a pecar, a se distanciar, a desviar do Senhor. Passa-se muito tempo, Deus dá a promessa da terra que mana leite e mel, que seria conquistada através de batalhas, e todos esses povos, agora na direção de Josué, consegue conquistar, consegue nas batalhas adquirir a terra que Deus disse que daria para eles. Passa-se outro período de tempo, Deus levanta juízes para ajudar esse povo. Passa mais um período de tempo, Deus agora estabelece reis pelo pedido do próprio povo. Cada rei tinha o seu reinado, cada rei tinha uma maneira de governar. E a Bíblia nos fala que Deus agora escolhe um chamado Davi, ao qual dá ordem a Samuel para ungir. Unja esse, porque esse eu tenho escolhido para mim, porque é um homem segundo o meu coração. A Bíblia fala que Davi tem um reino de guerra, um reino de batalha, um reino com muitas batalhas, ganhado a custo de sangue. Foi um reino à base de espada. Davi, ele deseja no teu coração fazer um templo para o Senhor, para adorar o Senhor, mas Deus não permite, porque diz que as mãos dele estavam manchadas de sangue. Mas Deus fez uma promessa: você não fará, mas a tua geração fará, o teu descendente eu permitirei que faça. Então a Bíblia nos fala que agora o rei Salomão, ele sucede, ele é o sucessor ali de Davi após sua morte. E Salomão tem um reino de paz, tem um reino próspero, um reino rico, e ali ele começa a construir o templo para o Senhor, ele começa a construir ali o templo que Deus permitiu. E o templo, meus amados irmãos, é de uma riqueza tão grande, tão imensa, que foi necessário, por um dado tempo, Salomão ali aumentar os impostos para que pudesse adquirir mais recursos para deixar aquele templo glorioso como era. Louvado é o nome de Jesus. Passa-se Salomão agora, meus amados irmãos. Salomão, quando morre, ele tem ali o seu reino guiado agora pelo seu filho Roboão. E a Bíblia nos fala que agora os habitantes ali de Jerusalém vão até Roboão e pedem para que Roboão abaixe os altos impostos que seu pai impôs
para que eles pudessem abaixar os impostos. Mas Roboão, ele vai pedir conselho, porque todo rei tinha os seus conselheiros. Então Roboão vai pedir o conselho aos conselheiros, que era da época de Salomão. E os conselheiros instruíram a Roboão que abaixasse os impostos para que o povo achasse graça e o obedecesse. Mas Roboão, ele deixa agora os conselhos dos anciãos e procura conselho com os jovens da sua época, da sua idade, ao qual ele constituiu para ser os conselheiros. E o jovem dá conselho totalmente ao contrário que os anciãos deram a Roboão. Então Roboão agora ele segue os conselhos desses jovens e fala para o povo duramente que iria dobrar mais do que seu pai tinha imposto. E ali há, meus amados irmãos, uma divergência, um descontentamento com o reinado de Roboão, e a nação se separa, se tornando 10 tribos e 2 tribos, tornando-se o reino do sul e o reino do norte, ao qual já falamos num vídeo anterior. Mas isso não aconteceu somente por causa deste fato de Roboão não abaixar os impostos. Isso iria acontecer porque foi decretado lá atrás, quando Davi errou com um pecado de adultério e de homicídio. Deus disse que iria acontecer essas coisas, seu reino seria dividido, mas não no tempo dele, nem do teu filho, pelo amor que ele tinha a Davi. Aconteceu no tempo de Roboão. Pois bem, o povo agora se divide em 2 tribos, reino do norte e reino do sul. Os dois começam ali seus reinados diferenciados. Louvado o nome do Senhor. Passa-se algum tempo, alguns anos, e o reino do norte e o reino do sul, ambos pecam perante o Senhor e ambos são levados cativo. Só que o reino do norte foi levado cativo para a Síria, como nós já dissemos, e o reino do sul foi levado cativo para a Babilônia. O reino do sul, no seu tempo determinado, ele volta para Jerusalém, ele volta para sua terra, direcionado ali por Neemias e Esdras. Mas o reino do norte foi levado para a Síria, nunca mais voltou do cativeiro. Mas quando o rei da Síria ele leva ali o reino do norte aprisionado, cativo para a Síria, ele não leva todos, deixa alguns ali, alguns fracos, doentes, uns muito jovens, uns que não podiam trabalhar no serviço escravo, ficaram ali em Samaria, louvado é o nome do Senhor. E os que foram levados para a Síria permaneceram lá, e por eles nunca mais ter voltado. Nós estamos falando das promessas de Deus. Lembra que falamos no começo do vídeo lá atrás, que Deus prometeu que se esse povo ouvisse a voz dele e guardasse seus mandamentos, seria propriedade peculiar de Deus. Então Deus, quando faz essas promessas, meus amados irmãos, a promessa é para mim, é para você, é para o teu filho, é para o teu neto, é para gerações tuas, é para gerações da tua linhagem. Então ali agora o povo foi levado para a Síria, pertence àquelas tribos, das 12 tribos que saíram lá do Egito. Então Deus sempre dá uma oportunidade do pecador se arrepender, de ouvir a tua voz e o aceitar. Louvado o nome do Senhor. Então aquela nação que ficou ali na Síria, eles ficaram ali, progrediram e viraram habitantes dali, se misturaram com aquele povo e tornaram nações dali. Então por isso que Deus manda, dá ordem a Jonas para ir lá em Nínive. Por que Nínive? Porque Nínive é a capital da Síria. A Síria era uma província onde tinha muitos lugares. Então Nínive era a capital daquele lugar ali. Então provavelmente aqueles habitantes, alguns estavam ali em Nínive, eram descendentes daquelas 10 tribos do Reino do Norte, que nunca tinham ouvido falar do Senhor, que ainda não tinham ouvido a aliança que o Senhor tinha para dar a eles. E Deus, como fez a promessa para os seus descendentes, até a 4ª e 5ª geração, então aquele povo estava recebendo dali
a palavra de Deus, estava recebendo ali a promessa de Deus, e se eles guardassem, ouvissem a voz e guardassem, seriam salvos. E foi o que aconteceu. Quando Jonas prega, eles ouvem a palavra e guardam e são salvos para a glória do Senhor. E Deus também pode fazer isso contigo, se você crê, em nome de Jesus. Deus te abençoe.